O Brasil já se acostumou a manchetes de notícias informando sobre crimes horríveis. Homicídios, chacinas, latrocínios, pais matando filhos, filhos matando pais. Crimes violentos muitas vezes a troco de muito pouco ou nada. Somos definitivamente um país violento. Mas exatamente o quão violentos somos? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Antropólogo da violência, Alba Zaluar, que estudava o desenvolvimento do Brasil como uma sociedade particularmente violenta, dizia que um bom modo de definir a violência é como os atos de imposição da vontade de uma pessoa sobre outra através do uso da força física ou ameaça de uso da força. Mas para ela, um ato só seria violento de verdade se fosse impetrado sem qualquer dúvida como o uso desmedido da força física. Por exemplo, numa luta de boxe, enquanto os lutadores respeitarem as regras, por mais que troquem socos, nenhum deles corre o risco de ir para a cadeia ou sofrer qualquer tipo de processo criminal. Agora, quando um boxeador morde a orelha do outro no meio de uma luta, como aconteceu com o Mike Tyson décadas atrás, aí sim vamos ver uma luta sendo noticiada pelo mundo todo e um boxeador ser acusado de ser excessivamente violento. A violência é sobre o quanto o uso da força física rompe regras e sobre o qual intolerável esse rompimento é. Somos uma sociedade violenta porque o crime aqui é altamente organizado e se organiza exclusivamente através do seu poder de praticar violência. É como se o crime aqui não fosse somente sobre atos isolados que fogem à regra, e sim o crime possuir sua própria regra, suas próprias normas que concorrem com as normas da lei, e diferente da lei, as normas do crime não são embasadas nos direitos do indivíduo, no bem-estar social, mas são embasadas no potencial de agressão dessa organização criminosa. Somos uma sociedade violenta porque nossa polícia tortura, ameaça e até mata sem qualquer embasamento legal, e muitas vezes é aceitável. Até mesmo os representantes da lei sistematicamente não seguem a lei, seja através da formação de milícias, de grupos de extermínio, seja através de práticas rotineiras que vão contra o estabelecimento da lei, como a tortura. A lei se torna um detalhe quando se detém o poder de aplicar violência no dia a dia ao gosto pessoal, sem temer represálias. É claro aqui que eu não me refiro a toda a força policial de forma alguma, e essa não é a maioria. Mas o problema é que mesmo não sendo a maioria, eles são organizados do mesmo modo como o crime é organizado. Quando a violência é bem organizada a ponto de deixar de ser exceção, mas sim a regra, aí sim, sem sombra de dúvidas, você tem uma sociedade altamente violenta. Esse é um bom modo de se perceber quão violenta a nossa sociedade é, mas ainda é subjetivo. Deve haver modos mais objetivos de se estabelecer o quão violenta é uma sociedade, para numa comparação sabermos do modo mais preciso possível quão violento é o nosso país. É claro que existem, mas antes de falar sobre esses índices de violência internacional, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, não esquece de apertar o sininho. Existem diferentes índices que medem a violência em cada país. E claro, em todos eles não vamos nada bem. Vamos pegar dois deles para ilustrar quão violentos nós somos. O índice mais comum para se identificar o grau de violência no país é o número de homicídios por 100 mil habitantes ao ano. Diferentes institutos e órgãos realizam pesquisas a partir dessa métrica, mas o mais utilizado é o levantamento feito pela ONU, mais especificamente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. De acordo com esse levantamento, em 2019 no Brasil houve mais de 44 mil homicídios, que de acordo com o índice de número de homicídios por 100 mil habitantes, nos coloca numa taxa superior a 20 homicídios a cada 100 mil habitantes, que é tido como intervalo de máxima violência segundo esse índice. É complicado, a partir somente desse índice, estabelecer uma lista precisa do país mais violento para o menos, porque o levantamento se vale de diferentes pesquisas feitas por diferentes institutos, em épocas diferentes. Mas para a gente ter uma ideia, em 2018, de acordo com esse levantamento, o país com a maior taxa de violência foi El Salvador, na América Central, com uma taxa de 52 homicídios por 100 mil habitantes. Enquanto na Austrália e na Noruega, em 2020, respectivamente, tiveram 0,9 e 0,5 homicídios por 100 mil habitantes, estando entre os países com a menor taxa. A gente não está no top 3 dos países mais violentos, mas estamos muito próximos dos países mais violentos que dos mais pacíficos. Estamos certamente entre os 20 países que mais ocorrem homicídios em todo o planeta. Outro índice que podemos levar em consideração, e também é feito tendo em vista
visto no levantamento do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes é sobre assaltos, ou seja, o roubo que é efetuado através do uso da violência ou da ameaça da violência. Nesse caso, foi possível estabelecer um índice que compôs uma lista dos países onde houve mais assaltos por 100 mil habitantes no ano de 2018. E nós, aqui no Brasil, ficamos com a 4ª colocação. É isso mesmo que você ouviu. Estamos entre os 5 países onde mais ocorrem assaltos no mundo. E o interessante é que se você olhar para os outros países desse top 5, você só vai ver países latino-americanos. Entre eles, Uruguai, Costa Rica, Argentina e Chile. E até no índice de homicídio, a maioria dos países com índice igual ou superior a 20 homicídios por 100 mil habitantes são latino-americanos. As exceções são alguns países africanos. Mas o que acontece com a América Latina afinal? Por que compartilhamos com os nossos vizinhos essa situação? Muito bem, nosso estado atual se deve muito por ser uma região do globo com altos contrastes, presentes tanto na nossa organização social quanto na nossa cultura. O primeiro contraste está no nível da desigualdade que existe aqui na América Latina. Dos 20 países com maior desigualdade socioeconômica, 15 estão por aqui. E esse é um fator já bem conhecido que leva ao aumento da violência. A alta desigualdade social aumenta o nível de competição entre a população, o que não seria um problema se houvesse um bom nível de ascensão social derivada dessa competição. Mas quando essa competição não vem com possibilidades reais de mobilidade social, mais a mais pessoas vão começar a recorrer a meios ilícitos para garantir sua ascensão ou mesmo sua posição social atual. Unida à desigualdade, altos índices de desemprego corroboram para que os cidadãos acabem buscando o crime. Na América Latina, em 2018, 25 milhões de pessoas estavam desempregadas, e isso sem contar no enorme número de empregos informais e empregos de baixíssima qualidade. O desemprego entre os jovens é especialmente impactante no aumento da violência, já que são mais propensos ao uso da violência e geralmente contam com menor experiência profissional, o que facilita a sedução desse jovem pelo crime, já que com baixa qualificação fica ainda mais difícil garantir uma renda razoável e uma estabilidade financeira no mercado formal de trabalho. E falando em baixa qualificação, o que mais contribui para ela é obviamente a má educação formal. A gente sabe como é a educação falha aqui no Brasil e demais países latino-americanos a mesma coisa, e nos acostumamos a gastar muito mais com universidades que com educação básica e qualificação de professores, o que faz com que existam cursos de graduação que só formem relativamente bem uma pequena parcela da população, enquanto o resto, com péssima formação básica, nunca tem a chance sequer de chegar ou terminar o curso superior. Contrastes socioeconômicos e educacionais geram disparidades enormes nas possibilidades de viver uma vida seguindo normas e leis podem oferecer, e óbvio, isso faz da vida à margem da lei mais sedutora. Mas há outros contrastes na região, como o caso da urbanização. As grandes cidades latino-americanas cresceram muito rápido e antes dos países sequer se industrializarem direito. Para se ter uma ideia, nos anos 50, somente 40% da população latino-americana vivia em cidades. Hoje, 82% vivem nas cidades. São Paulo adicionou 8 milhões de habitantes à sua população no espaço de 25 anos. Nova York levou 150 anos para chegar a 1 milhão de habitantes. Claro que um crescimento tão intenso foi totalmente desorganizado, o que criou uma tremenda disparidade nas grandes cidades latinas. De um lado da cidade, há grandes centros urbanos, modernizados e muito próximos dessa modernização, há habitações irregulares, favelas, locais dentro da cidade onde serviços públicos são precários ou simplesmente não existem. Isso cria contraste na oferta que a cidade grande dispõe, além de gerar um espaço onde o Estado tem pouco ou nenhum controle, o que é ideal para o crime organizado se estabelecer. Como você já deve ter percebido, em grande parte o que determina a violência num país é o quanto de oportunidade que a atividade criminal oferece em comparação com a vida de quem obedece à lei corretamente. Mas não é só isso. A alta impunidade é igual à alta criminalidade e a altas taxas de crimes violentos. Na América Latina, em média, 20 de cada 100 homicídios levam a alguma condenação. No Brasil, a coisa é ainda pior. Apenas 8 de cada 100 homicídios levam a condenação. Pior que a gente, só o México, onde 5 de cada 100 homicídios resultam em condenação. Isso quando a média mundial é de 43 a cada 100, e em países como o Japão, onde 98 de cada 100 homicídios terminam com uma condenação. O problema aqui são instituições policiais e penais ineficientes, forças policiais mal treinadas, mal equipadas,
superlotadas, mal pagas e tribunais travados com burocracias desnecessárias e ondas e mais ondas de processo. E quando o crime compensa e não é punido, sua consequência, além do aumento da violência em si, é a desconfiança da população no geral em relação à habilidade do Estado de prover segurança, o que por sua vez incentiva aquele lema de fazer justiça com as próprias mãos, que torna o ambiente ainda mais violento. Pois é, como é de se esperar, violência gera mais violência. Instituições fracas, desconfiança para com essas instituições, baixa coesão social, falta de oportunidades e impunidade alimentam a informalidade e a marginalidade, que por sua vez são um terreno fértil para a violência sistêmica e o crime organizado crescerem fortes. Infelizmente, temos todos esses elementos aqui no Brasil. E você? O que você acha? Você enxerga num futuro próximo nosso país diminuindo drasticamente a violência? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.